Brasil tem uma população carcerária de mais de 900 mil pessoas. Os dados do segundo semestre de 2024 mostram um aumento de 6,7% da população carcerária do país. Em 2023, nós tínhamos 852 mil presos. A população carcerária está dividida em dois cenários. Presos em celas físicas, que saiu de 650 mil para 674 mil em 2024. Então, mais ou menos umas 680 mil pessoas no Chilindró, né? E em prisão domiciliar, que saiu de 201 mil, a prisão domiciliar, para 235 mil em 2024. Então, você tem aí 680 no Chilindró, 235 cumprindo em casa. Dessas, 122 mil são monitoradas com tornozeleira eletrônica. A grande maioria são presos do sexo masculino. Os homens praticam crimes mais violentos. A mulher, normalmente, quando vai, é envolvida em tráfico de drogas. As idades variam entre 35 e 45 anos. A gente costuma dizer, a idade média útil de um criminoso é até os 26 anos. Até lá ele já está preso ou morto. Muito bem. Leandro Ferreira, nós temos aí uma população carcerária enorme, mas nós temos aí mais ou menos uns 30% que são presos provisórios. Eu não consigo entender como uma pessoa que não é violenta e que pode estar fora do sistema carcerário, não gerando despesas para o erário, não submetida precocemente às condições insalubres e estigmatizantes do cárcere, por que essa pessoa não pode responder ao processo em liberdade? Se há risco de fuga, uma tornozeleira eletrônica, uma apreensão do passaporte. Se há risco dela continuar praticando crimes e não são violentos, tira da função pública, suspende do exercício da atividade financeira. Não há um abuso nas prisões provisórias de pessoas que não são violentas? Tem gente presa aqui há mais de 2 anos por porte ilegal de batom. Eu pergunto a você, como você analisa o excesso de prisões provisórias, a prisão provisória não com finalidade de proteger o processo, mas de humilhar, de constranger, de punir antecipadamente? Capês, tem prisões provisórias que se dão em função da gravidade do crime que foi possivelmente cometido, né? Então, alguns casos, mesmo que não sejam de violência, digamos, contra outras pessoas, são de violência contra o sistema democrático, caso tenha sido isso que você insinuou. Mas eu quero voltar aqui ao tema da população carcerária em si, porque eu entendi que o Capês, assim como eu, defende o desencarceramento, se possível, quanto maior, melhor, através da evolução, né, dos benefícios, através da evolução em regimes, mas também através das penas alternativas. Eu acho que há situações em que a gente promove a criminalidade ao colocar alguém que cometeu um crime não tão grave próximo a presos que são de muito maior periculosidade. Eu acho que já é até senso comum, batido dizer, mas vale repetir, que a prisão é a verdadeira escola do crime e é onde a pessoa fica mais vulnerável e acaba integrando facções criminosas para se ver em uma condição um pouco melhor dentro do sistema carcerário. Por isso eu acho que um conjunto de medidas que passa por evolução de regime, desencarceramento dos casos não violentos e também por uma questão de despenalização de alguns crimes, como, por exemplo, o porte e o uso da maconha para qualquer fim que seja, precisam ser considerados. E aqui eu estou claramente dizendo que eu sou a favor da legalização da maconha, para que, quem sabe, esses que estão presos aí dentro desses grandes números, por razões de fumar maconha, possam ter no futuro alternativas que não sejam a cadeia para exercer aí o uso dessa droga que não é tão maléfica como, por exemplo, é o próprio álcool. Muito bem. Bom, o Leandro já deu aquela sabonetada no assunto, já fui falar de legalização de maconha. Eu não gostaria de ver uma banca de venda de cigarro de maconha na porta de um colégio. Eu prefiro não legalizar. Você prefere cerveja?
nem cerveja, nem maconha. Mas se tiver quente cerveja e maconha, já está lá o boteco, está lá pelo menos, não está vendendo maconha. Mas se você acha que é a mesma coisa, é importante porque aqui tem opiniões diferentes. Eu não quero ponto de venda de maconha no colégio, você acha que não tem problema. Mas são opiniões diferentes. Ou não é isso? Por favor, por favor. Acho que tem que ter um raio mínimo de distância. Um raio mínimo de distância. Inclusive para bares. Então, significa que não é tão benéfico assim. Mas eu queria aqui, meu querido Rodolfo Maris, você está se formando em Direito no Mackenzie, que é uma excelente universidade. Mackenzie. Eu fiquei um pouco triste com o Leandro Ferreira. Eu também. Porque ele estava lendo o meu livro, Curso de Processo Penal, e sempre vem com pegadinhas aqui. Ele lê meu livro e sublinha, olha, você falou isso, olha aqui. E eu peguei o Keynes dele, eu tenho muita dificuldade, confesso, de ler aquelas fórmulas matemáticas que o Keynes faz. Realmente, parabéns, porque aquele livro é complicado. Eu leio a parte de texto. Número, eu fico assustado, aquelas fórmulas com raiz quadrada de x, não sei o quê. Então, nós estamos empatados. Mas eu queria que você desse especial atenção ao capítulo da prisão provisória. Porque só cabe prisão preventiva, não é porque o crime é grave. Não existe prisão preventiva por crime grave. Prisão preventiva para impedir que o cara fuja, destrua a prova ou continue praticando o delito. É só para gente perigosa. Mas, de qualquer maneira, valeu, Leandro, você deu o seu recado. Meu querido Rodolfo Maris, tirando esse negócio da maconha, que não é o tema do debate, o que você acha desses... Tá bom, fala o que você quiser. Toca o pau. Por favor, pode ir. Você está com a palavra? Não, eu estava concordando com o Leandro até a página 6 do que ele estava falando, porque nós temos um problema carcerário no país e isso nós não podemos negar. Nós não temos presídios suficientes e muito menos presídios que vai ressocializar alguém. Então a ideia de que você vai prender para ressocializar é mentira. Qual que é a solução para isso? Cometer o crime hediondo, paga até o final, sem saidinha, sem benefício, sem cafezinho, sem cobertorzinho para preso. Cometeu crime hediondo, fica preso lá. Você vai diminuir, com certeza, o número de reincidência. Esse é um ponto. O segundo ponto é ele confundir e falar que as pessoas estão presas lá porque fumou um cigarrinho de maconha. Isso é uma falácia, isso é uma verdadeira mentira. Se tiver provas disso, me mostra a pesquisa de que um cidadão está preso por estar portando um cigarro de maconha. Isso não existe no país. Ele levantou a pauta para falar que é a favor da legalização. E ainda colocou que não gostaria de ter na porta da escola. E comparou com bebida alcoólica. A bebida alcoólica é vendida para maiores de 18 anos. A maconha não. A criança hoje na periferia com 9 anos de idade está com cigarro de maconha. Agora, só para voltar e para finalizar, Capês, sobre esse assunto, nós não podemos aqui discordar de que esse número é um número bastante estrondoso. Mais de 900 mil presos no país. Ou seja, se a gente fazer uma matemática básica aqui, a cada 10 pessoas, 4 estão presas. Olha só que absurdo isso. Ou serão, né? Se você colocar no futuro isso, ou serão. Ou seja, há uma grande política pública que deve ser voltada para isso, principalmente sobre as condições do preso dentro do cárcere. Muito bem. É a questão do abuso da prisão preventiva. Prisão preventiva para dar exemplo. E não é essa a função da prisão preventiva. Pelo menos é o que está na lei. Agora, o Leandro Ferreira tem o direito aí, você tem a sua posição e nós respeitamos o seu entendimento. Aqui prevalece, a bancada tem mais gente conservadora, mas você tem direito de expor o seu ponto de vista. Luana Tavares. Muito bom, Capês. Eu queria levar a discussão aqui para um tema que é como enfrentar esse desafio. Acho que todos aqui concordam, apesar das discordâncias em ações ou em como enfrentar esse problema, todo mundo enxerga que é um problema grave você ter 909 mil presos e um déficit de quase 200 mil vagas. Ou seja, a gente tem uma população carcerária num espaço que não caberia esse montante de pessoas, né? 200 mil vagas são o déficit que nós temos no sistema carcerário. Ou seja, é um problema? Sim. Ele desdobra, né, Capês, uma série de outros problemas que eu não vou nem me arriscar aqui a dar aula, porque o professor está aqui ao meu lado e é a pessoa que mais pode falar com propriedade desse assunto aqui nessa mesa, com perdão a todos os colegas, mas eles vão concordar que nessa matéria, Capês entende e é professor. Mas eu, como uma pessoa que olha a política pública, que tenta entender de que forma estruturalmente ou sistemicamente esse problema poderia ser enfrentado, eu penso, qual é a taxa de reincidência? Você vai olhar a taxa de reincidência de presos no Brasil, é de média 32%, isso é um dado do Instituto Igarapé, que é um instituto que eu confio e faz estudos nessa área.
E tem estados do Brasil que pode variar de 24% a 51% de reincidência, ou seja, a gente tem muita gente num espaço que não cabe aquelas pessoas e essas pessoas que estão ali, elas estão voltando a cometer os mesmos crimes ou outros crimes que levaram elas para dentro do sistema carcerário. Então, a gente está aqui falando, né, de uma solução, de uma eficácia baixíssima do nosso sistema de segurança, do nosso sistema penal, do nosso sistema criminal e do sistema carcerário. Então, tem aí um problema muito grande. Então, como resolver, né? E como enfrentar? Vem aí o governo com o programa Pena Justa, que foi lançado, na verdade foi o STF, perdão, que lançou esse programa, que foi, obviamente, ali discutido com os ministérios dentro do governo federal, lançando esse programa para justamente enfrentar esse problema da população carcerária. Porém, quando você olha o documento, Capês, você fica... Primeiro que é um documento super extenso, e segundo é que são mais de 300 metas para serem alcançadas até 2027. Aí eu pergunto para as pessoas que nos acompanham aqui, quem tem 300 metas, quantas tem? Nenhuma, né? É muito difícil um problema como esse. É óbvio que eu não achava que ele ia ser resolvido com 3 metas. Mas 300 metas e outra, com uma série de colocações e de atribuições que são colocadas ali para os estados implementarem, que não se fala de que forma vai ser implementado e como realmente se atingir o grande objetivo para apoiar os estados a reformar o sistema prisional brasileiro. Então, essa é a minha colocação, só corrigindo um ponto, foi pelo CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública junto com o STF, né, publicado pelo STF. Então, essa é a forma como o tema está sendo enfrentado. Eu acho que tem aí um debate gigantesco de efetividade desse plano. Como eu falei, as características dele me mostram que há aí uma intenção até de atacar o problema, mas uma dificuldade na sua implementação em mostrar de fato como que vai ser alcançada essas 300 metas. E a segunda solução seria a PEC da segurança, que também está super aí travada por um embate que é político. A gente está perto de 2026, isso vai ser muito difícil ser aprovado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque aí é uma queda de braço de quem vai ser o dono dessa solução. Então, assim, a gente está com 300 metas e uma PEC que não enfrenta o problema. A gente precisa realmente de medidas complexas, mas que sejam transparentes e claras para atingir, de fato, esse problema e melhorar a situação da segurança brasileira.